Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Maria Beatriz de Língua Portuguesa e hoje falaremos um pouquinho sobre os vícios de linguagem, um assunto muito recorrente em provas de vestibulares e concursos. Já aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que postamos aqui. Ao contrário das figuras de linguagem que conhecemos por utilizar de recursos sintáticos, semânticos e sonoros, a fim de alcançar certo realce e beleza em determinado enunciado, alcançando até mesmo um tom poético, na verdade os vícios de linguagem se destoam disso, correspondem a desvios da norma padrão da língua que devem ser evitados. Então, seja em relação à escrita, à fala ou ao sentido proposto por alguns enunciados, os vícios de linguagem correspondem, na verdade, a desvios que surgem imperceptivelmente por parte do emissor, muitas vezes por relações de descuido ou desconhecimento das normas gramaticais associadas a determinadas construções frasais. Esse é um assunto muito recorrente em provas de vestibular, como o próprio Enem e de concurso. Está aí a sua relevância acerca de ser discutido. Tendo tudo isso em vista, nós já conseguimos apresentar uma definição para os vícios de linguagem. Então anote aí. Vícios de linguagem são desvios linguísticos desprovidos de intencionalidade, já que destoam-se da norma padrão da língua. Podem ocorrer em níveis fonéticos, sintáticos, semânticos ou morfológicos, ora por descuido ou ora por desconhecimento da norma padrão da língua por parte do emissor. E muita atenção, quando falamos de vícios de linguagem, precisamos nos atentar ao contexto comunicativo. Naqueles em que não há uma rigidez formal tão grande, há uma liberdade maior quanto à fala e quanto à escrita. Por exemplo, não serão avaliados vícios de linguagem em uma conversa informal do WhatsApp, mas na realização de uma prova de vestibular, por exemplo, é muito importante que nós nos atentamos às regras gramaticais e evitemos a recorrência de vícios. E mais, considerando a diversidade do território brasileiro, não podemos considerar erros na fala, não é mesmo? Pelos estudos da sociolinguística, há uma diversidade quanto aos falantes muito grande. Em contextos formais, nós precisamos nos adequar às normas e aquilo que destoa delas, na verdade, é considerado um desvio. É o caso dos vícios de linguagem em um contexto em que se exige a adequação plena à gramática normativa. E olha só, são inúmeras as classificações dos vícios de linguagem. Nós podemos reconhecê-los em diversos níveis, sintáticos, semânticos, morfológicos, fonológicos, como falamos há pouco. Podemos nos referir ao primeiro deles como pleonasmo vicioso, o qual consiste na repetição desnecessária de termos em determinado enunciado. É o que cotidianamente chamamos de redundância, diferente do pleonasmo literário estudado lá nas figuras de linguagem. Aqui podemos verificar como exemplos subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, ciclo vicioso, ambos os dois. Perceba a redundância em todas essas construções. Quando eu digo subir, é muito claro que subir remete a uma ação para cima. Subir para cima é, portanto, redundante. É uma construção desnecessária, viciosa na língua portuguesa. Além do pleonasmo e da redundância, nós consideramos outros vícios de linguagem, como o barbarismo. Quando falamos em barbarismo, nós começamos a delimitar as áreas em que ocorrem os vícios. Por exemplo, estes correspondem a desvios linguísticos em níveis fonéticos, morfológicos e semânticos, nas construções frasais quanto ao uso de determinadas palavras. Exemplificando tudo isso, em nível fonético, por exemplo, seria um barbarismo a seguinte construção: é permitida a entrada gratuita. Viu só? O correto, neste caso, é gratuita, gratuita. Quando a sílaba tônica é trocada, há um desvio fonético nesse caso. Há um desvio quando eu pronuncio gratuito. O correto é gratuito ou gratuita, quando eu me refiro a uma construção no feminino. Agora, se eu falo
faça mais melhor que isso. Aqui eu tenho um desvio em âmbito morfológico quanto à utilização das palavras em determinado enunciado. Não existe mais melhor, simplesmente melhor seria suficiente nesse contexto. Já em nível semântico, eu me refiro aos desvios quanto ao sentido de emprego de determinada palavra. Por exemplo, o indivíduo sofreu as consequências de sua inflação. Qual é o erro? Qual é o desvio nesse contexto? Inflação, com L, corresponde a um termo da economia, ligado ao aumento generalizado dos preços. Nesse caso, provavelmente, seria mais adequado que utilizássemos infração como um ato que se destoa do que é legal, voltado à criminalidade, com tendência criminosa. Então, o indivíduo arcará com as consequências de sua infração. Alguns autores de gramática em língua portuguesa, autores renomados, consideram os estrangeirismos um tipo de barbarismo, principalmente quando as palavras de origem estrangeira utilizadas cotidianamente possuem um correspondente na língua portuguesa. Por exemplo, finalizei a última call antes do fim do expediente. Call, nesse caso, é um estrangeirismo muito claramente. Poderia ser traduzido por simplesmente uma ligação ou uma ligação de vídeo, teria o mesmo sentido, e nós evitaremos esses tipos de desvios utilizando do estrangeirismo na língua portuguesa. E em relação à sintaxe? Quando falamos dessa parte da língua portuguesa, nós nos referimos ao solecismo, mais um vício de linguagem. Corresponde aos desvios linguísticos em âmbito sintático, referente à concordância, à regência ou à colocação de termos em determinada oração. Por exemplo, nas seguintes construções frasais. Os alunos fez uma homenagem ao professor. Onde está o desvio? No verbo fazer. Se eu coloco o sujeito no plural, o verbo deve manter a concordância. Os alunos fizeram uma homenagem ao professor. Quando há esse desvio de concordância, nesse caso, nós temos um vício de linguagem. Em relação à regência, o solecismo também se manifesta como um vício de linguagem. Veja só, assistiu o filme cujo lançamento era aguardado. Assistiu o filme. Essa regência está correta? Não! Como nós vimos nas últimas videoaulas, a regência do verbo assistir, quando tem sentido de ver um filme, de visualizar algo, é com a colocação da preposição a. O correto seria assistiu ao filme. Há um desvio de regência, um vício de linguagem. E mais um exemplo para finalizarmos a análise desse vício. Esperarei-te após a prova. Aqui você precisará se atentar à aula de mesóclise. Lembra dela? Quando nós colocamos verbos no futuro, não existe a ínclise. Principalmente no início de uma frase, a colocação pronominal, nesse caso, deveria ser mesóclise. Então, esperar-te-ei após o fim da prova. Quando há um desvio quanto à colocação dos termos na oração, eu tenho um vício de linguagem em nível sintático. E por acaso, você já ouviu falar em cacofonia? Essa também é uma das classificações dos vícios de linguagem. A cacofonia corresponde à utilização dissonante de palavras ou à apresentação de letras e de sílabas de modo repetitivo, soando de forma desagradável na fala. Por exemplo, uma mão lava a outra. A princípio, o que se pretende dizer é uma mão lava a outra mão, mas por um desvio fonético, parece estarmos nos remetendo à fruta mamão. Esse é um efeito de cacofonia. No contexto de cacofonia, nós podemos destacar o eco, que corresponde à utilização de palavras com terminações idênticas ou semelhantes, provocando algum som desagradável. Por exemplo, a manifestação chamou a atenção da população. Perceba que todas as palavras desse enunciado terminam com som, soa de modo repetitivo, desagradável. Nesse contexto, nós conseguimos nos referir àquilo que na língua portuguesa é chamado de gerundismo. Alguém já lhe chamou a atenção pela repetição dos gerúndios na escrita de uma redação? Por exemplo, é muito comum esse som repetitivo com o ando, endo,
indo ao final, soando de forma desagradável, dissonante. Nesse contexto, nós também podemos destacar o hiato como um vício de linguagem. Corresponde à utilização, ao emprego de vogais, de uma sequência de vogais apresentadas repetitivamente. Se eu digo, por exemplo, ou eu ou ela venceremos o campeonato. Vixe, ou eu ou ela. Viu só a quantidade de vogais aglomeradas, provocando certo desconforto quanto à fala e quanto à audição? É o caso de um vício de linguagem chamado hiato. E quando eu me refiro às consoantes repetitivas? Nesse caso, nós chamamos de colisão. É uma sequência de consoantes iguais ou semelhantes, com sons muito próximos, que soam repetitivamente em determinado enunciado. Se eu digo, por exemplo, os competidores capacitados foram convocados. Veja a repetição sonora da consoante C no início dessas palavras. É um vício de linguagem, nós o chamamos de colisão. Tudo certo até aqui? Por último, existe um vício de linguagem muito conhecido por nós. É a ambiguidade. Corresponde a um desvio que acontece a partir da duplicidade de sentidos em um enunciado, dificultando o seu entendimento. Se eu digo, por exemplo, o professor avisou ao aluno que chamaria sua mãe à reunião. A mãe do aluno ou a mãe do professor? Perceba que nesse caso a utilização do pronome possessivo sua cria uma ambiguidade, um vício de linguagem, por não ter esclarecido o enunciado em seu sentido completo, por não estar clara a pretensão do professor em chamar a sua própria mãe à reunião ou a mãe do aluno com quem conversa. E é isso. Todos os vícios de linguagem, como desvios linguísticos, foram apontados e classificados há pouco. Espero que você tenha anotado cada um deles para que fique atento no momento de falar em um contexto formal ou escrever, por exemplo, uma redação. Se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe com seus amigos para que eles também aprendam mais aqui no canal do Brasil Escola. Acesse os links que estão aqui na descrição e nos procure nas redes sociais. E temos uma novidade, agora estamos nas redes de comunicação com podcasts com conteúdos imperdíveis. Aproveite e te espero na próxima aula.